Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É com alegria que estamos aqui para mais um programa juntos com você, meditando na devoção à Sagrada Paixão. Esse que é um livro de Santo Afonso Maria de Ligório, ele que é o baluarte da comunidade católica Maranatá. E vamos percorrer esse itinerário que estamos caminhando. Espero que você tenha aproveitado cada momento, cada aprofundamento e que a graça de Deus nos conduza ainda mais a amar a Jesus, porque tudo isso é a intenção desses programas, amar a Jesus ainda mais, porque Ele nos amou primeiro. O tema de hoje vem nos falar sobre a meditação da paixão de Cristo nos enche de consolação na hora da nossa morte. Quando começa o último combate de um moribundo e os ataques do inferno, a lembrança dos pecados cometidos e das contas que brevemente terá de prestar diante do tribunal de Deus, lhe ocasiona agonias mortais. A única consolação que lhe fica é abraçar a cruz e dizer: ó meu Jesus e meu Salvador, vós sois o meu amor e a minha esperança. Santo Afonso nos remete para um dos momentos mais difíceis da nossa vida, que é a nossa morte. Até um tema que morte ninguém gosta muito de comentar. A morte nós gostamos muito de fugir. Aliás, a gente foge dela de todo jeito, que não adianta. Mas até de assuntos, de comentar sobre morte, vixe, não vale. Mas é um dos fatos da nossa vida. Iremos morrer sim. Mas não para aí. Ressuscitaremos em Jesus, com Jesus. Receberemos um corpo glorioso. Então, Santo Afonso levando a meditar nesses últimos instantes da nossa vida, onde o inimigo vem acusar a nossa vida dos nossos empregados. A primeira atitude nossa é nos desesperarmos. Desesperarmos por quê? Porque sabemos que nos aguarda um tribunal. É isso aí. O nome nasce porque a palavra nos diz que logo depois da morte vem o juízo. Haverá um julgamento. Jesus nos remete isso em várias passagens. Aqueles que fizeram o mal para a esquerda, o bem para a direita. Vinde benditos do meu Pai para um lugar que foi preparado para vós. Há um lugar preparado para nós. Eu vou e ao ir, vou reservar um lugar para cada um de vós. Jesus falou isso por diversas vezes. Diante dessa eminência de uma morte, é comum conversarmos com algumas pessoas e lermos alguns livros de médicos que acompanharam pessoas doentes terminais. Eles perceberam de que aquelas pessoas que eram tementes a Deus, diante do fato da morte vir, eles encaravam com serenidade. Ao passo daquelas pessoas que não tinham fé, desespero total. Desespero total. Por quê? A pessoa já se autocondena. Diante da sua vida vem todos os remorsos da sua vida, porque nós pecamos, porque nós somos frágeis, porque a nossa miserabilidade da nossa vida é muito grande. Então a primeira coisa é acusarmos nós mesmos e nos sentirmos indignos da presença de Deus. Mas aí, uma vida na graça de Deus nos remete a uma vida sacramental e estarmos sempre em paz e fugirmos dos pecados mortais. Os pecados mortais já nos diz, leva à morte do espírito. Então, devemos fugir dos pecados mortais. E Santo Afonso remetendo a esses últimos instantes da vida, o homem pode se levar ao desespero. Vamos continuar citando agora São Bernardo, que foi transportado em uma visão diante do tribunal de Deus e aí acusado de seus pecados pelo demônio, porque o demônio é o acusador, é ele que acusa, que lhe afirmava que ele não merecia o céu. Respondeu então o santo: sim, eu não mereço o céu, mas Jesus tem um duplo direito a ele. Primeiro, porque ele é o Filho verdadeiro de Deus. Segundo, porque adquiriu o céu por sua morte. Ele contenta-se com o primeiro título. Qual é o primeiro título? Verdadeiramente ele é o Filho de Deus. E deixa-me o segundo, por isso peço o céu e espero alcançá-lo. Porque São Bernardo diz que o primeiro título, que ele é verdadeiramente Filho de Deus, fica com ele. Agora ele toma posse do segundo, por quê? Porque encarnando-se no meio de nós, né, resgatou-nos, restaurou-nos
e nos deu a salvação. É por isso que São Bernardo não desespera. A encarnação do Verbo, não é a encarnação, é a encarnação do Verbo, nos traz o direito de dizermos: em Jesus eu tenho a salvação, eu tenho paz. Então, essa visão de São Bernardo de se comparecer diante do tribunal, lhe deu a ele esse direito de brigar, né? Vamos lá, você pode me condenar, você pode me julgar aqui, demônio, mas Jesus já me salvou pela sua morte e pela sua paixão. Que cada um de nós possamos encontrar na nossa vida diária a confiança inabalável. Aquele que pôs a confiança no Senhor não será confundido. Por isso, ele é a pedra angular, a pedra rejeitada pelos construtores. Mas aqueles que confiam nele encontrarão a esperança e a salvação. Se fores visitado ou se estiveres visitado pela enfermidade, em Jesus encontre força. E a meditação de hoje é sobre a morte. A morte é o grande combate do ser humano. Diante da morte, Jesus chorou. Diante da morte, o normal da gente é chorarmos, é sofrermos. Mas a morte, meditando em todos esses anos que eu já li, que eu já meditei, eu encontrei uma resposta de que cala no meu coração da seguinte forma: nós somos gestados no ventre da nossa mãe 9 meses. Por 9 meses ela leva a cada um de nós no seu ventre. E chegado o tempo do nascimento, nós somos expelidos, quase que forçados a sair, expulsos. A primeira reação nossa é chorarmos diante daquela realidade, porque lá no colo da mãe, lá no útero da mãe, ali naquela bolsa, né, naquele lugar que é um aconchegante, que é o lugar do líquido semiótico, muito protegido, os médicos sempre diziam isso, é o lugar mais protegido, é lá, no ventre da mãe. Agora ele é expulso. Diante do agora que diferente, ele chora. E é comum, bonito, a gente vê quando em algumas maternidades que coloca a criança nessa posição fetal. Acho lindo, desses dias eu vi a minha filha deitada, dormindo na posição fetal. Emociona a gente porque é aquele lugarzinho de proteção da mãe. Agora nós somos gestados em Deus para a eternidade, aqui na nossa vida terrena. Nós somos gestados a cada dia para a outra vida. E ao término dessa gestação, que para alguns pode ser pouco, para alguns pode durar muito, há também esse processo. Nós somos quase que expelidos para a eternidade. Às vezes o homem ele resiste até as últimas consequências, porque Jesus também, diante da morte, diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas faça a tua vontade. Nós somos normalmente impelidos a querer ficar mais um pouco aqui. Como a gente, mas eu quero ir para o céu, mas aqui está bom. A criança também lá no ventre da mãe, ela está bom. Ali está tudo de bom, a proteção da mãe, o carinho da mãe, o alimento que não falta. Mas em Jesus e com Jesus, Ele foi nos preparar um lugar. Por isso, em Deus, conformemos a nossa vida com a vontade e com os planos de Deus. Que Ele nos inspire a segui-lo, a abandonar todo o pecado mortal que pode levar ao desespero diante de uma enfermidade e diante de uma ameaça de morte. Que a graça de Deus seja o seu guia, que a força do Espírito Santo lhe conduza a desejar Deus, a buscar Deus. Vamos rezar, vamos pedir o auxílio dele para que ele nos dê força para a nossa jornada. Ó Jesus, Filho unigênito de Deus e da Virgem Imaculada, que pela salvação do mundo quiseste ser reprovado pelos judeus, atado com cordas, conduzido ao matadouro como um cordeiro, apresentado injustamente aos juízes Anás, Caifás, Pilatos e Herodes, acusados por falsas testemunhas, ferido com pancadas, saciado de opróbrios e injúrias, cuspido no rosto, açoitado barbaramente, coroado de espinhos, condenado à morte,
despojado dos vestidos, pregado com toda crueldade na cruz, suspenso entre dois ladrões, vexado com fel e vinagre, abandonado em tormentosa agonia e finalmente traspassado por uma lança. Por estes tormentos, Senhor, dos quais nós, indignos filhos vossos, agora com devoção, gratidão e amor nos lembramos, e pela vossa santíssima morte na cruz, livrai-nos das penas do inferno e dignai-vos conduzir-nos ao paraíso, aonde levastes convosco o bom ladrão. Tende piedade de nós, ó Jesus, que com o Pai e o Espírito Santo viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Que a paz e a luz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Amém.